E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, está aí no seu boletim, acerca de vitória, a perfeita vitória. E nós vamos falar sobre fortalezas espirituais. O que você tem que entender? A Bíblia diz que o povo de Israel era escravo no Egito. O Egito aponta para o mundo. Esse éramos nós. Todos nós era como esses escravos de Faraó, do diabo. E o que o Senhor fez? Deus, através do sangue do cordeiro derramado e aplicado no umbral da porta, Ele retirou o povo de Israel do Egito e tinha uma terra, uma promessa, uma herança para o seu povo. Mas lá nessa terra, nessa herança, havia uma fortaleza na entrada, que é a cidade de Jericó. Uma cidade toda cercada, murada, protegida, que estava ali na entrada da herança do povo de Israel, impedindo o povo de entrar. Nós também enfrentamos fortalezas espirituais, que o diabo coloca ou levanta para impedir que nós nos apropriemos da herança do Senhor para nós. Algumas pessoas enfrentam resistências espirituais no casamento. Às vezes a vida financeira dele é uma vida financeira próspera, a saúde física ótima, mas o casamento não rompe. Ele enfrenta ali uma resistência que vem se repetindo ano após ano. Às vezes a pessoa experimenta de um casamento abençoado, mas a vida financeira é uma resistência. Ele não rompe o lado financeiro dele. É porque é uma fortaleza espiritual que o diabo levantou naquela área. Outros enfrentam resistências espirituais na saúde física. Às vezes é uma enfermidade crônica, uma debilidade crônica que por anos vem atormentando e angustiando. É uma fortaleza que o diabo levantou para impedir você de se apropriar da herança que o Senhor tem para a sua vida. Mas nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, fortalezas espirituais vão se romper, vão ruir e virão ao chão. Quantos dizem amém? Então, durante a ministração da palavra, enche o seu coração de fé. Pense nas áreas que você tem tido oposição. Pastor, como é que eu sei que é uma fortaleza espiritual o que eu estou enfrentando? São aquelas questões, irmãos, que vira e mexe, você está no mesmo problema. Aquele negócio não rompe. Outros também, às vezes ele desfruta de um casamento bem sucedido, finanças não é o problema para ele, mas na vida ministerial está paralisada. Tem uma fortaleza espiritual impedindo que ele se aproprie da sua herança. Mas as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir qualquer que seja a fortaleza que o inimigo tenta colocar diante de nós. Vamos ler um texto? 2 Coríntios 10, versículo 4. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Fala assim comigo: as nossas armas são poderosas em Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais. Todos nós. O diabo se opõe a nós. Sabe qual que é o problema, filho? É que às vezes você quer lidar com questões espirituais se utilizando de armas carnais. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você vai se desgastar, vai cansar, e acredite em mim, você é persistente e teimoso para continuar tentando o que não está dando certo. É verdade ou não é? O negócio não está dando certo, mas ainda você tenta mais um pouquinho, quem sabe vai dar certo agora. Não vai, não vai. Você precisa usar as armas espirituais que o Senhor já te deu e que são poderosas. Poderosas para quê? Para destruir fortalezas. Destruir fortalezas. Jericó é uma fortaleza que estava ali na porta de entrada,
O povo ia se apropriar da herança, daquilo que Deus já tinha dado, mas havia uma fortaleza espiritual. Vamos ler o texto? Josué 6, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Essa é uma história da palavra de Deus que é para nossa edificação, é para a sua instrução. O que você precisa entender? O Velho Testamento, ele é uma sombra de tudo aquilo que seria o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele é tudo literal. Então ali você tem 7 vezes, é literal, iriam rodear uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia ia rodear 7 vezes. Você tem ali também literal, ia tocar o chofar, é literal, literal. Mas o Velho Testamento, ele é literal no Velho, mas ele é simbólico para apontar para a realidade do Novo Testamento. Por isso, quando você lê o Velho Testamento, você tem que olhar com esse olhar e utilizar a chave. A chave é Jesus Cristo. E aí você tem essa percepção, você usa essa chave que é o Senhor Jesus e ela se abre para edificar e para instruir a sua vida. O que acontece ali? Jericó é uma fortaleza que está impedindo o povo de tomar posse da herança. Jericó é uma fortaleza que está cercada ali com os seus muros, está fechada, mas o Senhor libera uma palavra: eu já entreguei Jericó, a fortaleza, entreguei o rei, que é o diabo, e entreguei os seus valentes, que são os demônios, na sua mão. Fala assim comigo: o Senhor já entregou nas minhas mãos os meus inimigos. Portanto, a minha vitória já está garantida. Algumas pessoas vão dizer que nós somos triunfalistas. Não, não somos triunfalistas. Nós cremos naquele que triunfou. O Senhor Jesus na cruz, Ele venceu a morte, venceu a pobreza, venceu a doença, venceu o diabo, venceu, através da morte dele, ele levou tudo isso para o inferno, para a condenação do inferno, mas o inferno mesmo não pôde detê-lo, porque ao 3º dia ele ressuscitou e veio proclamar a vitória conquistada no Calvário. Por isso você pode ter certeza de vitória. Você não confia na sua vitória, você confia na vitória de Cristo. E Ele deu essa vitória para cada um de nós. E eu quero compartilhar a partir desse texto 6 princípios. Quantos princípios, irmãos? 6. Que vai trazer edificação na sua vida nessa noite. Primeira coisa para você derrubar uma fortaleza espiritual. E é o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Primeira coisa que o texto diz é a palavra de certeza. O Senhor liberou uma palavra: olha, eu já entreguei Jericó, o seu rei e os seus valentes na sua mão. Primeira coisa que o Senhor fala, o Senhor libera uma palavra. E essa vitória, o Senhor não disse que eu entregarei, eu vou dar. Não, o Senhor diz:
eu já entreguei, é para o passado. Isso se chama fé. Fé é você crer para o passado. Fé é você crer em coisas como já são. Esperança é para o futuro. Esperança é para aquilo que virá. Então, por exemplo, você tem uma esperança que o Senhor Jesus vai voltar. Você está esperando. Mas fé não. Fé é como já acontecido. O Senhor já entregou nas minhas mãos. Essa fortaleza que se levanta diante de mim, para mim resistir, o Senhor já entregou nas minhas mãos. Seja qual for a resistência que esteja tentando te impedir de desfrutar da herança de Deus para a sua vida, o Senhor já entregou. O que o texto diz acerca de Jericó? Que Jericó já estava enclausurada, fechada, por causa dos filhos de Israel. O diabo já está amarrado em nome de Jesus. O que o Senhor Jesus vai dizer lá no Novo Testamento? Que o valente, está lá em Mateus 12, 29, o valente tem que ser amarrado. E esse valente já está amarrado em nome de Jesus. No versículo 2 de Josué, o Senhor diz para Josué a palavra de certeza: olha, eu já entreguei na tua mão Jericó e os seus valentes. Já entregou. E o Senhor diz também no Novo Testamento: eis aí que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e nada lhes causará dano. Nada. Você já tem a palavra de certeza. O Senhor já entregou nas suas mãos. Ele já entregou. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você deve olhar para a fortaleza que esteja se opondo a você e crer na palavra de certeza. Às vezes são os seus filhos. Você criou os seus filhos na vida da igreja, eles cresceram e se desviaram. Às vezes estão aí envolvidos com drogas ou entorpecentes, mas o Senhor já liberou uma palavra. Você não tem filhos para destruição. Os filhos do justo são abençoados. Quantos são justos aqui? Nós somos justos não é por causa da nossa justiça. Nós somos justos por causa da justiça da fé. Ele é que é o justo. E Ele nos deu na cruz do Calvário a sua justiça. De maneira que nós temos a palavra de certeza. Os nossos filhos são abençoados. Às vezes a fortaleza é na sua vida financeira, mas você já tem a palavra de certeza: aquele que é rico se fez pobre, para que nele eu fosse enriquecido em todas as coisas. Em todas as coisas. Às vezes a fortaleza é um problema de enfermidade, mas você já tem a palavra de certeza. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Creia na palavra de certeza. Creia. Irmãos, isso é um divisor de águas. Você precisa se posicionar entre ser natural e ser espiritual. Você tem que abrir mão de andar pelo natural. O natural é tudo que você consegue enxergar com os seus olhos, com os sentidos. O espiritual é aquilo que a palavra de Deus diz. E a maioria das vezes, a palavra de Deus contradiz o natural. O natural é a palavra de derrota, a palavra de escassez, a palavra de enfermidade, a palavra que exalta o inimigo, a fortaleza e os problemas. O espiritual é a palavra de Deus. O espiritual fala do poder de Deus. O espiritual fala do amor de Deus. Aquele que tem todo o poder, Ele é por você. Aqui temerei nada. Algumas pessoas diante da fortaleza abrem mão da herança. Ah, não, tem essa fortaleza aqui, deve ser que Deus não tem isso para mim. Não faça isso. Não faça isso. A fortaleza é a resistência do diabo e dos seus demônios para impedir você de desfrutar aqui realidades que já foram liberadas sobre a sua vida.
A vontade do seu Pai é que você desfrute de vida em abundância em todas as áreas da sua vida. Quantos dizem amém? É isso que Deus tem para você. Então creia. Primeiro ponto é: creia na palavra de certeza. Segunda coisa que o texto nos diz: toque a trombeta. O Senhor então orienta a Josué que 7 sacerdotes pegassem trombetas e tocassem. O que é a trombeta? É um chofar. O chofar, né, é como um berrante para nós aqui no Brasil. O chofar é o chifre do carneiro. E o Senhor diz para Josué que os sacerdotes, 7 sacerdotes, deveriam tocar o chofar. Isso tudo é simbólico. Foi literal naquele dia, no Velho Testamento, mas é simbólico para nós que estamos na nova aliança. O que representa o chofar, o chifre do carneiro? Carneiro é a ovelha adulta. É a ovelha adulta. A ovelha é Cristo. Se a ovelha é Cristo, o carneiro também é Cristo. Para o carneiro ter o seu chifre removido, o carneiro tem que morrer. Então, quando você toca a trombeta, você está fazendo um anúncio. Esse trombetear é um anunciar. Pastor, eu estou anunciando o quê? Que o carneiro morreu. Que o carneiro morreu. O chifre do carneiro na Bíblia também, ele simboliza poder. Poder. Lá no Velho Testamento, quando Deus vai dar para Moisés a orientação do tabernáculo, dentro do lugar santo tinha um altar de incenso. O incenso aponta para a oração. E naquela mesa tinha um chifre em cada ponta da mesa, apontando o quê? Que a oração tem poder. Há poder na oração. Também no átrio, aí já é no átrio, que fazia parte do tabernáculo, tinha lá o altar de sacrifício, de holocausto. Era onde o cordeiro era imolado, sacrificado. Nas 4 pontas desse altar de holocausto, também tinha um chifre lá. O que simbolizava? Que aquele altar tem poder. Há poder no sangue derramado. Há poder na oração, há poder no sangue derramado. João, quando teve a visão lá em Apocalipse, e João está lá diante do trono de Deus, e ele vê um livro nas mãos de Deus, e ninguém podia abrir o livro, ninguém, não se achou ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. João então desesperado começa a chorar, como vai fazer, quem vai pegar esse livro? Um ancião chega para João e fala: não se preocupe, está chegando aí aquele que é digno, o leão. Mas quando João olha, em vez de entrar um leão, entra um cordeiro. Mas qual que é a descrição do cordeiro? Esse cordeiro tinha 7 chifres. Por quê? Esse cordeiro aponta para Jesus. Por que o número 7? É simbólico também. 7 aponta para perfeição, para aquilo que é pleno, completo. O Senhor Jesus, Ele tem todo o poder. Ele é pleno, completo. Toda a autoridade, todo o poder foi dado a Ele. E sabe o que é tremendo? Esse que tem todo o poder está do seu lado. Ele é por você. Ele não é contra você. Ele é por você. Então, o Senhor fala para Josué: Josué, é necessário que os sacerdotes toquem a trombeta. Toquem o chifre do carneiro. Ressoem a trombeta. E a trombeta, ela vai anunciar, como eu disse para os irmãos, que o carneiro morreu. Pastor, eu quero que a fortaleza caia na minha vida. Quantos querem isso na sua vida? O que eu tenho que fazer? Primeiro, creia na palavra de certeza. Creia na palavra que o Senhor liberou para a sua vida. E em segundo, faça ressoar a trombeta. Faça ressoar a trombeta. Como eu disse para os irmãos, a trombeta lá era algo simbólico, era literal, mas para nós a trombeta aponta para Cristo, para a obra consumada. Você quer que as fortalezas caiam na sua vida? Fale da obra consumada. Fale da obra consumada. Fale de Cristo.
Fale do sacrifício de Cristo, fale da vitória de Cristo, fale que na cruz o Senhor Jesus já expôs toda a potestade. O diabo já foi exposto ao vexame e à humilhação. Na cruz o Senhor Jesus já conquistou a vitória. Não é que ele vai vencer, ele já venceu. Alguns ficam ainda procurando a vitória. Senhor, me dê a vitória. Alguns entram na batalha procurando vencer. Mas não, filho. Você entra na batalha já na posição da vitória. Eu já estou aqui, mas é o seguinte, eu já sei o resultado dessa luta. O resultado é que eu vou sair dela vencedor. Foi isso que o Senhor disse para Josué. Josué, eu já entreguei Jericó e o seu valente, e o seu rei e os seus valentes nas suas mãos. Josué olhou, talvez ele dissesse para alguém e a pessoa ficava sem compreender. Como é que entregou se eu estou vendo, a Jericó ainda está ali, o rei está ali, os seus valentes? Então aproveita agora, você está vendo agora, mas daqui a pouco você não verá mais, porque a palavra já foi liberada sobre a minha vida. Assim é você. Você não anda mais por aquilo que você vê, você não fala mais pela limitação dos seus olhos naturais, por aquilo que você consegue contemplar com as suas vistas, você fala daquilo que você contempla com a sua fé. Você fala do chifre do carneiro, você ressoa a trombeta, você proclama a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? É isso que você tem que proclamar, é isso que é tocar a trombeta, tocar a trombeta. Muitas pessoas também criticam que na igreja nós damos muita ênfase no confessar a palavra. Mas presta atenção, o mundo também confessa. Só que o mundo, eles só confessam aquilo que o homem dá conta de fazer. Fala uma palavra positiva, tenha pensamento positivo, mas isso não adianta nada. Na igreja não. Na igreja nós não confessamos aquilo que nós podemos fazer. Na vida da igreja, nós confessamos aquilo que Cristo fez. Ele é o Todo-Poderoso. Ele subjugou Satanás, os seus demônios. Ele destronou o diabo. Ele venceu todas as coisas. É dele que nós falamos. É dele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você não fica usando os seus lábios para proclamar poder do diabo, do inimigo, não. Você abre os seus lábios para proclamar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, aquilo que já foi realizado. Então, primeiro, eu creio na palavra da certeza. Segundo, eu toco a trombeta. E presta atenção, Deus mandou os sacerdotes tocarem a trombeta. Você hoje foi feito sacerdote real. Só nós podemos tocar a trombeta. A tocar a trombeta, falar a palavra de Deus, só na boca do sacerdote é que tem poder para destruir fortalezas. Terceira coisa que o Senhor fala com Josué: é necessário que eles toquem 7 vezes a trombeta. Por que 7 vezes? Eu disse para você que o 7 é um número perfeito. É um número que foi tudo feito completamente. Algumas pessoas dizem: não, pastor, eu vou orar só uma vez. Deus já escutou uma vez, e se eu ficar insistindo vai parecer incredulidade. Não, você deve orar até que a resposta seja liberada. Até que a resposta de vitória esteja no seu coração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava no Getsêmani ali, próximo da sua morte, do seu sacrifício. A Bíblia diz que ele deixou os discípulos e foi orar. Voltou, encontrou os discípulos dormindo. Ele foi orar novamente. Ele fez isso por 3 vezes. Porque o 3, assim como o 7, é um número perfeito também. Indica que algo foi feito completamente. E é interessante que a Bíblia diz que ele orou as mesmas palavras. Orou as mesmas palavras. O apóstolo Paulo
estava, depois que ele compartilhou acerca da visão que ele teve lá do terceiro céu, foi arrebatado, e ele fala que também foi dado a ele um espinho na carne. E por quantas vezes ele orou para ser removido o espinho da carne? 3 vezes. 3 vezes. Como diz para os irmãos, isso é tudo simbólico. Você não pega isso e faz literal. Então eu tenho que orar 7 vezes. Eu tenho que pedir só 3 vezes. Não, isso é simbólico. Aponta o quê? Que você deve orar até obter resposta. Você deve orar até que a resposta seja liberada. Então isso é a outra coisa que Deus fala com Josué. Eles deveriam tocar a trombeta 7 vezes. 7 vezes. Você deve proclamar a obra do Calvário todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Se você tiver como, você deve ali na sua mesa de café da manhã fazer a ceia com a sua família, porque a ceia também, o Senhor Jesus vai dizer lá, Paulo diz em Coríntios, que quando nós fazemos a ceia, nós estamos anunciando, proclamando a morte do Senhor. Você deve proclamar a obra consumada todos os dias. Todos os dias, é isso que você tem que falar, daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, consumou no Calvário. No Calvário. Eu pergunto para os irmãos, Deus mandou os sacerdotes tocar a trombeta todos os dias por 6 dias. No 7º dia, eles deveriam tocar a trombeta 7 vezes. Se eles tocassem a trombeta 2 dias, as muralhas iam cair? Não. Se eles tocassem 3 dias, iam cair? Não, não. Porque eles deveriam fazer completamente. Por isso eu digo para você, persista. Não arreda o pé. Insista, insista. Tudo que você faz na sua vida, tudo aquilo que você ora ao Senhor, você tem que orar completamente. Completamente. Quando diz amém? E você tem que abrir a sua boca para proclamar o que foi feito na cruz. Você não deve falar, como diz para os irmãos, daquilo que você está vendo, ficar falando do que as pessoas dizem, do que o jornal diz, do que a economia diz. Não fala isso, não fala isso. Porque isso é a única coisa que o mundo pode falar. O mundo não tem autoridade, porque eles não são sacerdotes para proclamar a obra do Calvário. Você não, você é sacerdote de Deus. Na sua boca só deve sair proclamação da obra do Calvário. Na sua boca só deve sair um trombetear. O carneiro morreu. O chifre é o poder, e o poder está comigo. Quantos dizem amém? É isso que você tem que dizer, é isso que você tem que proclamar a todo um instante. Então, primeiro, eu tenho a palavra de certeza. Segundo, o que é o segundo, irmãos? O chifre, vou tocar a trombeta. Terceiro, 7 vezes, completamente. Quarta coisa que o texto diz, que a arca deveria estar no centro. O texto diz que à frente iriam os 7 sacerdotes, e você é esse sacerdote, que a trombeta deve ser tocada na sua boca, e a trombeta é o Evangelho, é a obra de Cristo no Calvário. E também tinha os soldados, os guerreiros. Vê, você é tudo isso. Por um lado, você é o sacerdote que está ali com o chofar, para anunciar que o carneiro morreu. Por outro lado, você também é o guerreiro. Você também é o soldado que está diante de você uma guerra espiritual. Mas a Bíblia diz que a arca estava no centro. O que é a arca? A arca no Velho Testamento era um objeto, uma caixa, um baú, que estava lá no Santo dos Santos. A arca apontava para Cristo. A arca era a presença de Deus ali no tabernáculo. Mas no Novo Testamento, a arca se fez gente. A arca no Novo Testamento é Cristo. O que é trazer a arca para o meio? É trazer Cristo para o meio. O que o Senhor Jesus disse? O que o Senhor Jesus disse? Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles.
Você tinha lá os 2 ladrões, Jesus foi crucificado no meio. Na visão que João teve em Apocalipse, o cordeiro estava no meio. Traga Jesus por meio dos seus problemas. Eu sei que às vezes pessoas enfrentam problemas no casamento, fortalezas espirituais no casamento, e ele quer procurar uma solução. Vou procurar um terapeuta de casais, vou procurar um psicólogo, vou procurar... Pastor, essas coisas não tem, né, um poder, algo que possa me ajudar? Sim, mas isso é tudo natural. Isso são armas carnais. Carnal não quer dizer pecaminoso, quer dizer natural. Traga a arca. Chega na sua casa, chama o seu cônjuge e fala: vamos trazer Jesus aqui para o meio. Senhor, eu convido o Senhor para se fazer presente. Nós estamos com uma demanda aqui. Nós chamamos Jesus para o meio. O seu problema é financeiro? Chama Jesus para o meio. O seu problema é com os seus filhos? Chama Jesus para o meio. Coloca a arca no meio. Testa a doutrina para ver se não funciona. Testa o que eu estou te falando. Chama Jesus para o meio. Ele vai resolver o problema. Não fica aí como uma barata tonta tentando saber o que você deve fazer. Qual a minha parte? Me mostra, Senhor, qual a solução. Tem pessoas que pedem ajuda. Eu não peço ajuda, eu peço para Deus resolver o problema. É melhor, acredite em mim. Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Eu falo: não, Senhor, resolve esse problema para mim, Pai. Resolve para mim. Chama Ele para o meio. Chama o Senhor para estar no meio. Você olha para a fortaleza, ela para você parece intransponível. Você olha para a fortaleza, né, o seu semblante até cai, que você fala: não dou conta desse problema. Mas chama o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Para Ele não há impossíveis. Não há limites para aquilo que Ele tem poder para fazer. E outra coisa, não há limites para o que Ele quer fazer. Ele quer curar, Ele quer liberar provisão, Ele quer liberar restauração. Ele quer e Ele vai destruir fortalezas que se levantam diante de você. Quando diz amém? Então traga a arca para o meio. Chama o Senhor para estar no meio, porque os céus estão abertos sobre Ele. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram sobre Ele. Céus abertos significa favor, bênção, graça, está sobre Ele. Você precisa de graça, você precisa de favor, chama Ele para o centro. Traz Cristo para dentro da sua história. Ele é o 4º homem na fornalha de fogo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele é a 3ª dobra do cordão de 2 dobras. É preciso trazer Cristo para o meio. Cristo. E aqui eu vou dizer para você. Tem alguns irmãos que acham que: eu estou na graça, não preciso orar mais. Eu estou na graça, não preciso ler a Bíblia mais. Olha, nós como igreja, né, pastores, nós temos o encargo de levar você a ler a Bíblia. Então nós criamos estratégias, colocamos aí o plano de leitura bíblica. Nesse ano o irmão já está preparando, vamos começar a ler a Bíblia no dia 1º de janeiro e vamos encerrar no dia 31 de janeiro. Pastor, e eu que estou fazendo as 2 leituras? Você vai fazer por 15 dias as 2 leituras. Então você vai ler 6 capítulos, mas seja fiel, você vai receber uma recompensa. Mas ore todos os dias. Como eu disse para os irmãos, o altar de incenso tinha 4 chifres, porque há poder na oração. Presta atenção no que eu vou te dizer. Amanhã você tem um dia atribulado, você tem tantas coisas para resolver, você fala: Senhor, multiplica os meus minutos, Pai, libera ali, Pai, abre portas diante de mim. A primeira coisa que você deve fazer no dia é orar. Separa 15 minutos, não precisa ser o tempo todo, 15 minutos, ora e lê a Bíblia. Testa a doutrina, você vai ver como é que o seu dia não vai ser diferente. É preciso orar, é preciso orar. É preciso ler a palavra, porque a palavra é o que vai trazer alimento e é o que vai te sustentar. Você precisa ler a palavra.
Aquele que ora todos os dias, o dia dele rende. Por que às vezes os filhos não experimentam de bênção? Porque ele tem que merecer? Não! A bênção é para quem não merece. Mas ele precisa trazer a arca para o meio. Ele precisa trazer Cristo para o meio. E como é que eu trago Cristo para o meio? Orando, lendo a Bíblia. Orando e lendo a Bíblia. Quantos dizem amém? Pastor, eu estou na graça, eu não tenho que me preocupar com o diabo. Olha, o diabo não é invenção de crente. O diabo não é um misticismo, né, religioso. O diabo é real. Ele se opõe. O diabo se opõe aos seus filhos. E o diabo ele é tão demente que ele não manda demônio júnior atacar crianças. Ele manda demônios do alto escalão atacar os seus filhos. Então, se você enfrenta oposição maligna, imagine os seus filhos. Você tem que orar pelos seus filhos. Você tem que interceder pelos seus filhos. Você tem que se posicionar contra as ações malignas contra a sua casa. Você tem que trazer a arca para o meio. Por quê? Porque a arca é Cristo. O que acontecia ali que o sumo sacerdote fazia no propiciatório, né? Aquela tampa da arca? Ele aspergia o sangue. O sangue é o sangue do cordeiro que foi imolado. A arca é Cristo e sobre a arca está o sangue. E o sangue derramado, irmãos, mostra que Deus te aceitou. Porque você está coberto do sangue. Para você enfrentar a oposição maligna que se levanta contra você, você tem que se apropriar do sangue. Você tem que trazer a arca para dentro da sua casa. Você tem que trazer a arca para o meio das suas circunstâncias. Quantos dizem amém? É isso que o Senhor deu orientação para o povo. Olha, Josué, eles vão tocar o chofar, eles vão trombetear, mas eles vão também trazer a arca no meio, porque a arca aponta para a presença de Cristo. Então vamos recapitular. Primeiro, você tem a palavra de certeza, você tem que crer naquilo que Deus diz. Segundo, você tem que tocar a trombeta, você tem que anunciar que Cristo morreu, a obra consumada do Calvário. Terceiro, você tem que fazer isso completamente, todos os dias, em todo instante. Quarto, você tem que trazer a arca para o centro. Você tem que chamar Cristo para a circunstância. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem muito filho que fica fraco, desnutrido. Mas por que não lê a Bíblia todo dia? Ler a Bíblia, irmãos, não é, né, algo religioso. Você tem religioso que faz, mas não tem poder na vida dele. Ler a Bíblia vai trazer alimento para você. Ler a Bíblia vai fortalecer a sua fé. De maneira que quando você vai destruir, né, vai se levantar, porque isso é uma outra questão. A fortaleza não é o diabo que está indo contra você, não. A fortaleza está ali, parada. É você que está indo contra a fortaleza. Essa semana uma irmã me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou: pastor, me explica, né, que nós estamos saqueando o inferno. O que é essa expressão? Saquear quer dizer tirar algo sem a permissão de alguém. As vidas estão dentro do inferno, estão presas sob o domínio do imperador das trevas, que é o diabo. E o que a igreja faz? A igreja vai avançando. O que Jesus disse? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja está empurrando as portas do inferno. A igreja está indo lá e está tirando aquelas vidas do inferno. É você que está indo para cima da fortaleza. Não é a fortaleza que está vindo para cima de você, não. É você que está indo para destruir essas fortalezas. E o que te garante essa vitória é a arca, é Cristo. E a quinta coisa, antes de você tocar a trombeta, e aqui eu quero falar para você uma terceira coisa que você tem que fazer, que é importante. A primeira é orar todos os dias. A segunda é ler a Bíblia todos os dias. E a terceira tem a ver com esse quinto ponto
essa orientação que o Senhor dá para Josué. Olha o que o Senhor diz para Josué aqui. Projeta para mim, por favor, Josué 6, versículo 10. O povo deveria ouvir a trombeta antes de gritar. Olha o que diz, Josué 6, 10. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, fica todo mundo em silêncio, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Então tem duas coisas acontecendo aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. O povo estava lá, primeiro dia, o sacerdote tocou a trombeta, o povo escutou. Segundo dia, o sacerdote tocou a trombeta, o povo escutou. Sexto dia, a mesma coisa. Sétimo dia, 7 vezes eles ouviram o ressoar da trombeta. E só depois eles liberaram um grito. O que é o ressoar da trombeta? Eles ouviram a proclamação que o carneiro tinha morrido. Que o chifre do carneiro estava ali, aquele chofar do judeu, estava ressoando porque o carneiro morreu. Eles estavam enchendo o ouvido dessa proclamação. Fala assim comigo: antes de gritar, eu tenho que ouvir. Tem uma expressão no mundo aí, né? Que você quer ganhar no grito? O diabo pergunta para você quer ganhar no grito? E é isso mesmo, nós ganhamos no grito. O que derrubou aquelas muralhas de Jericó? O grito, o grito. Mas antes de gritarem, o que eles precisaram? Ouvir o ressoar da trombeta, ouvir a proclamação da trombeta. Porque tem gente que só quer gritar: cai fortaleza, cai, vai ao chão, e a fortaleza continua de pé. Por que ela não cai? Porque ele não ouviu a trombeta soar, não ouviu completamente, não ouviu até que aquele ressoar da trombeta encontrou guarida no coração dele, gerou fé no coração dele. Então foi apenas um grito, Por isso que todos os domingos nós estamos aqui fazendo o quê? Tocando a trombeta para os irmãos. Nós estamos anunciando a obra consumada, anunciando que o sangue foi derramado, e esse sangue tem poder na sua vida. Então eles ouviram, um dia, o coração encheu de fé. 2 dias, encheu de fé. 6 dias, encheu mais de fé ainda. No 7º dia, 7 vezes. Eles estavam a ponto de explodir, de tanta fé que estavam dentro deles. Por quê? Porque eles ouviram o ressoar da trombeta. Pastor, o que é essa trombeta? Fala assim comigo: a Bíblia explica a Bíblia. Olha o que a Bíblia vai dizer acerca de trombeta. Paulo vai explicar para nós isso. Projeta para mim 1 Coríntios 14, verso 6. Olha o que Paulo diz. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outra língua, em que vos aproveitarei? Paulo está dizendo: olha, se eu chegar aqui e começar a falar em línguas com os irmãos, se não houver um intérprete, para que vai servir isso para você? Você não vai entender nada, você não vai ser edificado. Se não vos falar por meio de, agora ele coloca 4 coisas: revelação, ciência, que é a mesma coisa de conhecimento, profecia e doutrina. O que Paulo está dizendo? Que se eu só falar em línguas, não tiver um intérprete, não vai edificar a sua vida. Se eu não falar em revelação, conhecimento, profecia e doutrina, doutrina que é Cristo, Cristo que nasceu da virgem, Cristo que viveu sem pecado, Cristo que morreu na cruz, Cristo que ressuscitou o 3º dia, Cristo que subiu aos céus e um dia voltará. Isso é a doutrina. Paulo está dizendo: se não for isso que eu vou falar para vocês, aí ele começa a fazer uma comparação, usando instrumentos. Olha o que ele diz: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons,
Então, às vezes, falar em língua é só emitir som. Se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou o que se toca na cítara? Muito confuso, você não consegue distinguir o que a pessoa está querendo dizer, você não é edificado. Pois também, agora olha Paulo falando da trombeta, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo está fazendo uma referência aqui, lá de Josué, diante das muralhas de Jericó. O que Paulo está dizendo? A trombeta tinha uma finalidade, preparar o povo para a batalha. O povo tinha que escutar a trombeta adequadamente para se preparar para a batalha. E o que Paulo está comparando a trombeta aqui? Em falar com revelação, em falar com conhecimento, em falar em profecias, em falar da doutrina que é Cristo. Quando você ouve isso tudo, Paulo está dizendo, é a trombeta que está ressoando e te preparando para a batalha. E o que é esse falar? É a pregação, irmãos, é a pregação. Mas pregar o quê? Pregar revelação, pregar conhecimento, pregar profecia, pregar doutrina, pregar Cristo. Isso tudo é a trombeta que está ressoando. E o que essa trombeta ressoando faz? Te prepara para a batalha. Te prepara com o quê? Te enche de fé. Mas não é todo pregador que está pregando. Não sei se você me entende. Porque a pregação que é a trombeta ressoando, lembra da trombeta? É o chofar aponta que o carneiro morreu. A pregação que tem poder para te preparar para a batalha é a pregação da palavra de Cristo. É a pregação que centraliza Cristo. É a pregação que fala do que Cristo fez e não do que você tem que fazer. Isso te prepara para a batalha. É a pregação. E o que a Bíblia vai dizer acerca da pregação? E essa aqui é a terceira coisa que você deve fazer. Você deve orar, você deve ler a Bíblia, mas você deve escutar pregação. Você deve escutar pregação. Olha o que Paulo vai dizer acerca da pregação. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quando que a fé é gerada no seu coração? Quando você ouve a pregação. Eu sei que às vezes as pessoas pensam assim, não, eu posso ficar na minha casa, lá, né, eu e a Bíblia, Deus vai falar comigo. Sim, vai falar com você. Mas tem coisas que você só vai receber fé se você ouvir a pregação. Tem coisas que Deus deixa para liberar para você quando você ouve o seu irmão. Por que isso, pastor? Porque isso impede que nós sejamos independentes na família. Isso faz com que nós possamos ser dependentes um dos outros. É preciso que você ouça a pregação. É preciso que você ouça a trombeta. Antes de gritar, ouça a trombeta. Ouça a trombeta. O carneiro morreu, o chifre tem poder, o sangue que foi derramado tem poder. E aí depois, você vai gritar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então tem que ter pregação. Tem que ter pregação. Às vezes a minha esposa fala assim comigo, você vai pregar para mim não, né? Eu falo, mas... como é que você não prega? Em qualquer conversa, qualquer aconselhamento que você vai dar, você vai fazer uma pregação. Porque é a palavra de Cristo. Quando dizem amém. Romanos 10, 14, olha o que diz. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus escolheu a loucura da pregação para salvar o homem. Eu sei que pregação no mundo é desnecessário. Para que pregação? É só um homem falando.
Mas olha, nós vamos ter um encontro com Deus, que eu disse para os irmãos. De 8 às 18, são acho que 10 pregações. 8 pregações. Deus escolheu a pregação para salvar o homem. Precisa de alguém para pregar. Precisa de alguém pegar o chofar e ressoar. Para aquele que vai ouvir, se ele ouvir e acreditar naquilo que ele está ouvindo, ele é salvo. Mas olha o poder da pregação também, que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem, pelo quê, irmãos? Pela loucura de quê? Da pregação. Deus libera bênção na sua vida, riqueza, milagre, salvação, pela loucura da pregação. Eu amo ouvir pregação. Eu disponibilizo do meu tempo, eu invisto do meu tempo em torno de 1h30, 2 horas por dia, ouvindo pregação. E eu ouço a mesma pregação várias vezes, vários dias durante a semana. E cada vez que eu ouço, parece que eu estou ouvindo uma coisa nova. Pregação. Você tem que ser alguém que ouve pregação. Mas pregação da palavra de Cristo. Não é pregação da palavra de Moisés. Não é pregação de condenação. Não é pregação do que o homem pode fazer. É pregação da palavra de Cristo. Do que Cristo fez, da obra de Cristo, do amor de Cristo, do sacrifício de Cristo. Gálatas 3:2. Olha outra coisa que nós recebemos pela pregação. Paulo está dizendo: quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelo que, irmãos? Pregação. Agora vai para o versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura os faz pela obra da lei ou pela pregação? Você recebe o Espírito, você é salvo, milagre, tudo acontece porque você ouve a pregação. E o que a pregação faz com você? Te enche de fé. Por isso que você recebe. Lembra que eu falei que a fé é a nossa mão espiritual? Está tudo liberado. Na hora que você se enche de fé, você pega o que já está liberado e traz à existência pela pregação. Então vamos recapitular aqui. Já estou finalizando. Quantas coisas que eu falei que eram? 6. Primeiro, creia na palavra de certeza. Presta atenção no que eu vou te dizer. Cada área da sua vida tem uma palavra de Deus na Bíblia para você. Creia na palavra. Segundo, toque a trombeta. Mas toque 7 vezes. Terceiro, toque completamente. Toque em todo instante. Quarto, traga a arca para o meio. Chama Cristo para o centro do problema. Ora, lê a Bíblia, busca Cristo primeiro. Quinto, ouça a trombeta, ouça a pregação, ouça 1, 2, ouça todos os dias. Eu amo ir para Goiânia, faço em 13 horas de viagem. 13 horas de viagem eu ouvi pregação. O meu sogro vai comigo, né? Que a filha dele mora lá, minha cunhada. Numa das nossas viagens eu fui, só que eu não percebi, eu fui escutando a mesma pregação. E aí quando a gente estava voltando, eu não estava cansado, eu pedi a Sabrina para dirigir para mim. Aí a Sabrina falou assim: não vou pôr pregação, não vou botar uma música. Aí meu sogro, já que você falou, eu não ia falar nada não, mas eu já sei até a próxima palavra que esse homem vai falar. Sério, era a mesma pregação. Pregação, ouça a pregação. E sexto, grite. Tem uma coisa, você só vai gritar depois que você ouvir. Porque olha só, a trombeta ressoou, o chofar foi tocado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º dia, 7 vezes, e a muralha não caiu. O que derrubou a muralha foi o grito. Mas como eu disse para você, isso tudo é simbólico. Lá foi o grito literal. Mas o que é o grito? É você falar. Não é falar para Deus. Quando eles gritaram, eles não gritaram para Deus: Jeová, Jeová. Não, eles gritaram para a muralha: caia.
O que Jesus falou lá no Novo Testamento? Que se você disser para esse monte. Vamos ver o texto? Projeta aí para mim, por favor. Marcos 11, 23. Olha o que o Senhor diz. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a Deus, disser para o problema, para o monte, para a fortaleza, para aquilo que está te resistindo, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. E como é que eu creio que vai ser como eu estou dizendo? Porque eu ouvi a pregação. A fé vem pela pregação. Eu me encho de fé pela pregação e depois eu vou dizer, eu vou gritar. Olha o que diz, Josué 6,16. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, e a muralha caiu. Porque tem uma hora que você tem que gritar. Tem uma hora, irmãos, que você tem que levantar para o problema e falar: chega, basta. Hoje é o último dia que você me perturba. Acabou essa história. Acabou. Você vai cair hoje, em nome de Jesus. Tem uma hora que você tem que liberar a palavra, mas liberar a palavra de fé. Você tem que se posicionar em fé e dar um basta nessa fortaleza. Porque fortalezas se levantam contra nós. Elas caem, mas o diabo é insistente. Ele levanta outra fortaleza e você vai derrubando, vai derrubando, vai derrubando. E quanto mais você vai avançando para se apropriar da sua herança, mais fortalezas se levantam. E sabe o que é tremendo? É que apesar das fortalezas serem maiores e mais fortes na caminhada, você também se tornou maior e mais forte. As fortalezas que se opuseram a você no passado, elas te deram musculatura espiritual para você se posicionar diante de novas fortalezas que virão contra você. Quando diz amém? Então eu queria que você ficasse em pé, queria chamar os irmãos do louvor aqui. Nós vamos fazer 2 momentos proféticos nessa noite. Eu estava pensando que hora que nós íamos gritar. Tem alguém que quer gritar aí? Mas não é só gritar não, irmãos. Gritar não vai resolver o problema. Não é verdade? Quantas mães gritam com os filhos, né? Você fala: menino vem, aí você grita e o menino não vem. Então gritar por gritar não tem efeito. Nós vamos liberar uma palavra de fé. E aquilo que tem te resistido vai cair por terra essa noite. Vai cair por terra, vai cair por terra. Essa palavra é uma palavra de certeza para a sua vida. Hoje você está aqui, não foi porque você decidiu. O Senhor te trouxe nesse lugar para liberar uma palavra de vitória na sua vida, para você se posicionar diante da circunstância, diante da fortaleza e declarar: vai cair hoje. Vai cair hoje. Hoje é o último dia que você se opõe a mim. Quando eu sair por aquelas portas, eu vou passar por cima das suas ruínas. Quando diz amém? Vamos ministrar um louvor ao Senhor. Enquanto isso, eu vou pedir os servos que distribuem os elementos da ceia. Nós vamos participar da ceia, porque a ceia é uma trombeta também, não é verdade? E depois nós vamos liberar uma palavra de fé sobre essas fortalezas que têm tentado nos paralisar. Mas nós somos imparáveis. Amém? Aleluia. Pode distribuir os servos, os elementos da ceia.
nada vai me separar. Se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, sua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, não. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Tu és tudo, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Alguém ficou sem receber algum dos elementos da ceia? Erga suas mãos. Creio que não. Olha, a ceia, antigamente, falo antigamente porque nem é da minha época, podia ser, achei uma ideia muito boa. A ceia era uma última refeição que a pessoa fazia, né? Então tinha o café da manhã, tinha o almoço, tinha o lanche da tarde, tinha o jantar, e antes dela deitar tinha a ceia, que
Quem é desse tempo aqui? Ó, todo mundo jovem, hein? Não é uma boa ideia, irmãos? Hoje você está participando da ceia, porque você ainda vive nesse mundo caído. Mas quando Jesus ressuscitou, e Jesus preparou ali para os seus discípulos à beira da praia, Ele preparou um café da manhã. Quando nós formos arrebatados, ou tivermos que passar pela morte, nós vamos fazer um café da manhã com o Senhor. E a ceia é o quê? A ceia é também a trombeta ressoando. A ceia você está anunciando que o carneiro foi morto. Você tem o sangue do carneiro nas suas mãos, você tem a carne no carneiro nas suas mãos, e você está anunciando, ele morreu. Porque ele morreu, ele venceu. E porque ele venceu, e eu estou comendo da carne dele, bebendo do sangue dele, ele disse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem parte em mim. Quantos tem parte no Senhor aqui? Erga seu pão e fala: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído, transpassado, ferido, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ele é o grão de trigo que caiu na terra, morreu e germinou, e porque ele morreu, eu tenho vida. Ele se fez maldito para que eu recebesse todas as bênçãos. Erga o seu cálice, fala: este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Por meio desse sangue eu fui declarado justo. Por meio desse sangue Deus olha para mim e não vê os meus pecados. Por meio desse sangue todas as minhas dívidas foram pagas. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Aleluia, aleluia. Vamos fazer um ato profético nessa noite. O grito, irmãos, em si, ele não tem valor, amém? O que tem valor é a fé, é a fé. Quantos receberam fé nessa noite? Você vai pensar nas fortalezas que têm se levantado contra você hoje. Às vezes é o seu financeiro, às vezes é a sua saúde física, às vezes é o seu casamento, é o seu cônjuge, às vezes são os seus filhos, né, que você tem encontrado resistência. Eu não sei qual é a fortaleza que está diante de você nesses dias, mas eu tenho uma palavra de certeza para liberar para você. Elas vão cair hoje. A fortaleza que você gritar, caia, seja derrubada em nome de Jesus, ela será nessa noite. Ela será nessa noite. Amém? Então eu pedi o baterista ali, pode diminuir o som aqui, só na bateria. Vai tocar esse tambor aí para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na 7ª vez nós vamos gritar: caia, caia. Em nome de Jesus, seja destruída essa fortaleza que tem me resistido. Hoje, essa fortaleza vai cair diante de você. O texto diz assim: e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Vamos lá? Toca aí. 1. Vamos lá? Caia em nome de Jesus toda fortaleza espiritual que tem se opondo aos meus irmãos. Caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fortalezas da vida financeira, fortalezas da saúde física, fortalezas
casa, no casamento, na vida familiar, caia em nome de Jesus. Aleluia! Você pode ministrar o Senhor? Aleluia! Você pode dar glória a Deus ao Senhor nessa noite? Aleluia! Aleluia! Fala com o irmão que está do seu lado aí. Creia. Essa palavra foi liberada para você.